Bom dia, meus amores, minhas amoras. Continuando nossa aula, então, estamos resolvendo as questões do Enem, né? Dando uma boa revisada no conteúdo. Chegamos a resolver 3 questões na última aula. Aqui eu acabei não marcando, né? A gente viu que era vermelho. E aí ficou para casa mais 3 questões. Então vamos lá. O processo de interpretação de imagens capturadas por sensores utilizados a bordo de satélites de imagens determina faixas de bandas de espectro de radiação eletromagnética. Baseadas na interpretação dessa radiação com os objetos presentes sobre a superfície terrestre, uma das formas de avaliar a interpretação por meio da quantidade de energia é por meio da quantidade de energia refletida pelos objetos. A relação entre a reflectância de um dado objeto e o comprimento de onda é conhecido como a curva do comportamento espectral, ou assinatura do espectro, como mostrado na figura abaixo. Tá? Então a gente tem aqui a grama, tem o espectro de acordo, né? A radioterapia, comportamento do espectro de alvos. Tá? De acordo com a curva da assinatura espectral apresentada na figura, para que se obtenha a melhor discriminação dos alvos mostrados, convém selecionar a banda correspondente a que comprimento de onda. Então, ele quer que seja uma banda, uma discriminação dos alvos em contato. Então, ele quer que seja o mais separado possível desses alvos. Porque se a gente for olhar aqui, ó, nessa faixa aqui, ele vai estar pegando o asfalto e ele vai pegando tudo igual. Então, não seria interessante. O ideal poderia ser onde eles vão estar mais separados. Ó. De 7 a 8 seria uma opção boa. Ó. 7 a 8. Ou de 8 a 9 também é uma opção boa. Porque de 8 a 9 ele não vai pegar a água. Então, repara. Só que aí agora que eu estou olhando, ó, de 7 a 8, repara que de 7 a 8, ó, eu tenho que a grama e o concreto vão estar muito próximos. Então posso acabar confundindo grama com concreto. Então a melhor opção realmente é o de 8 a 9. Porque aí, repara, nessa faixa aqui, ó, eu vou até desenhar aqui, ó. Nessa faixa aqui, ó, vou dar uma olhada nessas faixas, ó. Eu vou ter que esses caras, eles vão estar o mais separados possível. Olha lá. Ó, nessa faixa de 7 a 8, ó, eu tenho que esses dois se cruzam. Não é interessante. De 6 a 7, eles vão se cruzar aqui também. Não é interessante. 4 a 5 também não. 5 a 6 não. Então, melhor realmente é de 8 a 9. Tá vendo? Tá todo mundo separadinho? Essa é a nossa resposta. Vamos para o próximo. Um curioso estudante empolgado com a aula de circuitos elétricos que assistiu à escola resolveu desmontar sua lâmpada, utilizando-se da lâmpada e da pilha, retirando os equipamentos de fio com as extremidades descascadas. Faz as seções ligadas no interior e acende a lâmpada. Então, tendo empombado o esquema, em quais casos a lâmpada acendeu? Então, vamos pensar. A lâmpada ela tem o bocal e tem a parte de baixo. Então ele tem que conectar de um lado e do outro. Só que ele tem que conectar o positivo em um, o negativo em outro. Né? Tem que fechar o circuito. Olha o primeiro caso. Ele está fechando o circuito? Tá, porque a corrente está passando aqui embaixo. Então o primeiro caso está ok. Segundo caso, está fechando o circuito? Não, porque ó, repara, ele está pegando aqui do lado. Ó. Não está funcionando. Segundo caso, vai estar fechando o circuito? Também vai. Que é o mesmo caso que o 1, só que ele só jogou para o lado. Quarto caso não. Quinto caso não, porque está batendo na lâmpada. Aqui não, porque está batendo do mesmo lado. E esse sétimo caso também, porque ele está pegando embaixo e do lado, está fechando o circuito. Então a melhor alternativa é exatamente a 1, 3 e 7. Dúvidas? Então já fomos 2 questões, né? Vamos para mais uma. Júpiter, conhecido como gigante gasoso, perdeu uma das suas listras
mais proeminentes, deixando o seu horizonte azul estranhamente vazio. Observe a região em que a faixa sumiu, destacada pelas setas. Então, deixa eu ver se eu... Deixa eu ver aqui, então. Tô escutando um torurum, torurum, torurum. Eu acho que não é aqui, não. Então pronto, agora vai ficar mais fácil. Então a gente observa que aqui, ó, tinha essa parte, só que não tem mais, né? A aparência de Júpiter é tipicamente marcada por duas faixas escuras, tá? Duas faixas escuras, uma no hemisfério norte e outra no hemisfério sul. Como o gás está constantemente em movimento, o desaparecimento das faixas do planeta relaciona-se ao movimento de diversas camadas de nuvens em suas atmosferas. A luz do Sol, refletida nessas nuvens, gera a imagem que é capturada pelo telescópio. Então, o desaparecimento da faixa de luz pode ter sido determinado por uma das alterações na temperatura de sua superfície, da superfície do planeta. Acho difícil a temperatura fazer isso. No formato da camada gasosa do planeta, no campo gravitacional gerado no planeta, acho que não, porque já estava sendo exercido o campo gravitacional, na composição química das nuvens, pode ter reagido, interessante, na densidade das nuvens que compõem o planeta. Então, o que acontece? O próprio enunciado já diz a resposta para a gente, ó. Ele diz, cadê? Perdeu, ó, a aparência é tipicamente marcada por duas faixas, então, o desaparecimento das faixas disponíveis está relacionado ao movimento de diversas camadas de nuvens. Então, se as camadas de nuvem elas estão se movendo, então isso está associado à densidade das nuvens, né? Eu acho que a câmera está pegando na frente, mas ela vai ficar pegando na frente. Ela é exatamente a nossa letra E. Então, terminamos aqui. Fica 3 exercícios para casa e a gente corrige na próxima aula. Tudo bem, gente? Então, até a próxima. Falou, bons estudos.